O governo da Ucrânia confirmou que aquela contraofensiva contra os russos ela está em pleno andamento. Professor Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Harvard, aqui conosco. Professor Vitélio, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Um prazer conversar contigo. Professor, como é que a gente pode avaliar, então, esses primeiros 2 dias, talvez, do que os ucranianos estão rotulando como uma contraofensiva? Heródoto, nesses 2 dias, a Ucrânia conseguiu recuperar 94 quilômetros quadrados de terra ocupada pela Rússia, o que é mais do que a Rússia avançou nos últimos 6 meses na Ucrânia. Porém, a Ucrânia vem promovendo ataques frontais contra as linhas de defesa da Rússia, trincheiras, valas antiblindados, campos minados, e é importante que as forças ucranianas não se desgastem nesses ataques frontais, porque se isso acontecer, pode ser que os russos contra-ataquem e retomem as posições atualmente retomadas pelos ucranianos, Heródoto. Agora, professor, é possível acreditar nas informações que estão sendo divulgadas agora? Ou é aquela história de que um lado diz uma coisa, o outro diz outra e a gente fica mais ou menos perdido? Essa área retomada pela Ucrânia, ela é verificável por imagens de satélite e a gente consegue geolocalizar onde estão as tropas ucranianas através de satélites. Os próprios russos, Heródoto, confirmam alguns ganhos territoriais da Ucrânia. Então, os dois lados têm concordado, especialmente na região de Zaporígia, no sul da Ucrânia. A Ucrânia tenta avançar rumo ao Mar de Azov e cortar a ponte terrestre que a Rússia construiu entre o seu território e a Crimeia. Se ela conseguir fazer isso, ela pode tentar depois locomover suas forças para a Crimeia. A Crimeia é uma península que tem um acesso terrestre que vai de 5 a 7 quilômetros, então a Rússia vai tentar proteger aquela passagem terrestre. Mas ainda falta muito tempo para isso acontecer, Heródoto. Essa contraofensiva ainda está nos primeiros dias. A Ucrânia tem perdido algum equipamento, perdeu tanques de batalha, Leopard 2, por exemplo, perdeu alguns blindados, mas parece que os dois lados têm aprendido. Uma desvantagem que a Ucrânia tem nesse momento, Heródoto, é que ela não tem o fator surpresa, porque essa contraofensiva está sendo traçada há muito tempo e a Rússia se preparou para ela, inclusive preparando o terreno com trincheiras e campos minados e dentes de dragão, obstáculos para blindados para se proteger, Heródoto. Agora, professor Vitélio, numa guerra como essa vale tudo, até mesmo explodir uma barragem de uma hidrelétrica e inundar uma quantidade imensa de terra? É um erro comum que as pessoas cometem em acreditar que na guerra vale tudo. Existem leis da guerra, existem convenções de direito humanitário internacional e muitas dessas leis, inclusive, estão sendo cumpridas agora. Veja, Heródoto, a proibição de armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, isso está sendo cumprido nessa guerra. A destruição de barragens é um crime de guerra previsto nas convenções de Genebra. Então, não vale tudo, e isso, assim que houver possibilidade de apuração, nesse momento estão sendo desenvolvidos relatórios, já se sabe, por exemplo, Heródoto, que a barragem foi implodida, porque os sismógrafos da Noruega demonstram que não foi um ataque aéreo, que não foi um desmoronamento, como os russos diziam no início, mas que ela foi implodida. Ou seja, quem teria condições de carregar toneladas de explosivos e instalar dentro daquela barragem para implodi-la, se não as tropas russas que a estavam ocupando, Heródoto? Professor Vitélio, quando a gente fala na Rússia, a gente sempre imaginou, e ela é, logicamente, uma nação militarmente muito forte. Mas eu acho que a gente mais pensa na área nuclear, em foguetes, essa coisa toda. Porque parece que na parte terrestre eles já não saem tão bem. Não saíram bem no Afeganistão, mesmo naquelas rebeliões da Chechênia não foi fácil. E agora, aquilo que parecia uma blitzkrieg, né? Um passeio em direção a Kiev, a capital da Ucrânia, isso não aconteceu. Vamos, assim, para localizar os ouvintes com seus exemplos históricos. A Rússia, então a União Soviética, passou 10 anos no Afeganistão
de 79 a 89, numa guerra até parecida com essa, em que as forças afegãs usavam no início Stinger e Javelin, que são armas de infantaria para se proteger de aeronaves e blindados. O Afeganistão foi apoiado por muitos países, inclusive a China na época, porque o Afeganistão tem uma fronteira pequena com a China, e a Rússia se retirou daquela guerra sem ter conseguido ganhar a guerra, e é considerado um dos motivos para a dissolução da União Soviética. Na Chechênia, a Rússia travou duas guerras, né, uma de 94 a 96, foi um massacre de civis lá, mas a Rússia não conseguiu avançar, e aí travou outra guerra quando Putin assumiu, foi de 1999 até 2009, estima-se que morreram mais de 100 mil civis nessas duas guerras, Heródoto. E ali a Rússia conseguiu implantar o regime do Kadyrov na Chechênia, que atualmente a apoia nessa guerra na Ucrânia. Mas é verdade que tem surpreendido muitos analistas o fato de a Rússia não conseguir avançar diante de um país vizinho que faz fronteira com ela, que é a Ucrânia. E em grande parte isso se dá porque a Rússia não conseguiu superioridade aérea nessa guerra. A Ucrânia vem se defendendo primeiro com Stingers, que são armas de infantaria, e agora com sistemas de defesa aérea mais avançados, Heródoto. Perfeito. Professor, é muito cedo ainda. Se porventura se confirmar algumas vitórias da Ucrânia, isso pode ser um passo para a abertura de negociações com os russos ou não? Heródoto, ainda é cedo para a gente falar em vitórias, porque, como eu falei, a Ucrânia está fazendo ataques frontais à linha defensiva da Rússia. Você que é historiador deve lembrar que na Segunda Guerra os nazistas simplesmente desviaram a linha que os franceses tinham criado, a linha Maginot. Eles fizeram uma guerra de manobra e aquela linha não serviu para nada. Nesse caso, na Ucrânia, aparentemente a Ucrânia vem fazendo ataques frontais, então as linhas russas têm servido para alguma coisa. O que pode acontecer é que a Rússia desloque tropas de outros locais para defender Zaporizhia. Isso já vem sendo feito, tropas de Kherson, por exemplo, têm sido deslocadas para Zaporizhia e também tropas do Donbás, então a Ucrânia pode acabar avançando em outras áreas. Pode ser um movimento que na área militar se chama diversionismo. Você ataca numa região para chamar a concentração de tropas do oponente e aí ataca em outra área. A Ucrânia fez isso na contraofensiva de setembro a novembro do ano passado, atacou tanto em Kherson quanto em Kharkiv. Agora, existe a possibilidade, sim, de, se for bem sucedida, que se abram negociações, Heródoto. Professor Vitério, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Sempre um prazer conversar com vocês. Bom dia a todos. Muito obrigado. Professor Vitério Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Está aí, portanto, uma análise interessantíssima, já vista que o processo está em desenvolvimento. Já há 2 dias que a Ucrânia está avançando. O professor falou agora que conseguiu alguma parte do território, tem muito ainda pela frente, como ele disse, mas para a gente poder acompanhar, né? Então, o mundo inteiro torcendo para que haja uma negociação, para que a Ucrânia seja preservada, para que os russos voltem para o seu território, mas, como ele lembrou também, infelizmente, isso ainda está muito longe.